Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Silmar Neck, o professor de administração aqui do Rico Domingues com cursos EAD. Que bom que você chegou até aqui, que bom que você começou a estudar antes, que começou a estudar por questões. Eu sempre falo, é fundamental se preparar antes da prova já, ter uma base inicial. E cara, estudar por questões é primordial. Você consegue entender a banca, você consegue entender na prática como as questões são cobradas, como a teoria é aplicada por aquela banca. E por isso que a gente está aqui hoje, para treinar nas questões, exatamente nas questões, questões FEPESE, questões que são muito cobradas pela banca. A gente tem aí 5 listas ligadas ao conteúdo passado, da última prova, né? Dá uma olhadinha no edital da última prova, lembra a última prova? Teve 50 questões nessa prova. Dessas 50 questões, 25 estavam aqui nessa parte específica, que tinha peso 3. Então, olha só, essa parte específica, ela tinha o valor de 75% da nota, valia 75% da prova. Então, por isso a necessidade, né, e a atenção que a gente tem que ter com essa parte específica. Ele está um pouco bagunçado, eu dei uma organizada e ficou um pouco melhor para a gente entender. Olha só. Organização do trabalho, ambiente de sua organização, rotinas de trabalho, organização e utilização de material de escritório. Isso aqui é um pouco básico até. Tem a ver com layout, tem a ver com rotinas de trabalho, que você tira muito por bom senso. Depois a gente tem aqui material de consumo e permanente, que está dentro da administração de materiais. A gente vai trabalhar isso na lista de administração de materiais. Técnicas e procedimentos administrativos. É o processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle. Principais elementos da administração também estão aqui dentro. E entra a gestão da qualidade, por exemplo, também. E no item 6, a administração de pessoal. A gente vai começar por esse item 6, a administração de pessoal. Foi o item que mais caiu e é o item que a FEPESE mais gosta de cobrar. Gestão de pessoas. Ela é craque em cobrar gestão de pessoas. Todas as provas que cobra administração tem pelo menos uma questão, né? Tem pelo menos um ponto do edital ligado à gestão de pessoas. Então eu preparei 2 listas. Né? Essa primeira, se você chegou até aqui, obviamente você já teve acesso a ela. Então pegue lá. Primeira lista de recursos humanos é uma que começa com a prova de Lages. Tá? Pega ali para mim. Assinale a alternativa correta em relação à gestão de pessoas. Primeiro, letra A. Tendo em vista suas particularidades, a gestão de pessoas deve ser vista e consolidada isoladamente das demais áreas que envolvem a administração pública. Não, está errado. Gestão de pessoas tem que estar no contexto, tem que estar num todo maior. Ela tem que entender um pouquinho de cada parte, tem que ter a visão sistêmica para tomar a decisão de colocar a pessoa certa no lugar certo. Errada, portanto, não é isolada, tem que ser algo convergente. Na letra B, as políticas de gestão de pessoas nas organizações devem estar focadas no curto prazo. De jeito nenhum. Se você dá uma olhada na literatura, hoje a gente vive na gestão estratégica de pessoas. E lembra, o termo estratégico é longo prazo. Não vai focar no curto prazo. Curto prazo a gente está falando de uma época taylorista. Há mais de 100 anos atrás, gestão de pessoas se comportava dessa maneira. Hoje não mais, não pode mais. Tá? Letra C. O setor de pessoal essencialmente burocrático é uma tendência que a gestão estratégica de recursos humanos busca fugir, busca sair, né? Não é atingir, está errada. Ele já foi muito burocrático no passado, até a década de 50, mais ou menos, e a tendência hoje é que ele seja cada vez mais dinâmico, cada vez mais focado na pessoa. E não tem como ser burocrata com uma pessoa, né? Não dá certo, não funciona. Letra D, a gestão estratégica de recursos humanos prevê o ser humano como um recurso da administração. Já está errado aqui. O ser humano não é recurso da administração, é um parceiro. Lembra a temática do colaborador? Hoje estamos pensando como colaboradores e não mais como recursos. Né? As pessoas são os utilizadores dos recursos. Então já está errado aqui. E cuida de sua instrumentalização, devendo enfatizar principalmente rotinas na geração de folhas de pagamento, manutenção de registros, essencialmente funcionais e controle de servidores. Isso caiu a partir da década de 50, essa letra D é igual à letra C. Embora muitas empresas hoje ainda praticam dessa forma, não é o que a moderna gestão de pessoas preconiza. Na letra E, a gestão de pessoas precisa integrar todas as áreas da administração, sendo que seu planejamento deve considerar o ambiente interno e externo. Perfeito. Lembra que a gestão estratégica, visão sistêmica, pega o todo, nível estratégico, ambiente interno e externo, então correta a letra A, portanto, na primeira questão. No item 2, relacione corretamente as colunas. Coluna 1, análise do ambiente de RH, identificação e atração da força de trabalho competente, desenvolvimento da força de trabalho, manutenção da força de trabalho. Na coluna 2, treinamento e capacitação, tendências sociais, compensação, benefícios e promoções e, por último, recrutamento e seleção. Como é que a gente vai associar? Se a gente pegar ali treinamento e capacitação, análise do ambiente de RH, não. Treinamento e capacitação é pontual, é dentro. Então, letra 2, identificação da força de trabalho, não. Já identifiquei, já vou melhorar, né? 3, desenvolvimento? Sim, desenvolvimento da força de trabalho. Treinamento e capacitação tem a ver com desenvolvimento, põe 3 ali. Tendências sociais, onde é que a gente encontra tendências sociais? É no item 1.
na análise do ambiente de RH. Compensação, benefícios e promoções, o que é isso? Isso está ligado a você manter as pessoas no ambiente de trabalho. Então, bota 4, manutenção da força de trabalho. E depois, recrutamento e seleção é quando a gente identifica o recrutamento e a atração, né? Quando a gente faz o recrutamento e a atração, identificação e atração da força de trabalho, recrutamento e seleção. Tá? A seleção não está muito clara ali, porque a seleção é depois dessa identificação e atração, a gente vai fazer a escolha. Mas tudo bem, né? Não tem outra opção melhor, e a FEPESE tem umas FEPESices volta e meia nas questões. Tá? Em todo caso, 3142 ficou letra C, portanto, no item 2. Questão 3. Questão 3 é para psicólogo. As questões ligadas da administração, de gestão de pessoas, especificamente para psicólogo, elas são um pouquinho mais enroladas, eu diria, subjetivas, talvez. Olha o item 3, o que ele fala. Relativamente a novos conceitos de gestão de pessoas nas organizações, é correto afirmar, letra A, a denominação gestão de pessoas, em substituição à administração de recursos humanos, ressalta o caráter da ação da ação, a gestão e seu foco de atenção, as pessoas. Sendo gestão uma ação onde há menor grau de previsibilidade quanto a resultados. E isso está certo. Administrar recursos humanos pressupõe que as pessoas são recursos da organização. Gerenciar pessoas, você trabalha com pessoas e sabe que pessoa é um bicho difícil, né? Você já deve ter lidado com pessoas bastante complexas. Eu trabalho com pessoas na UDESC e, ao mesmo tempo que é gratificante, é um grande desafio. É um desafio a cada dia, né? Então tá certo isso, sim. A gente não tem essa previsibilidade tão grande quanto tratar com recursos, ok? Tá certa logo de cara, primeira. Na segunda, na B, a busca pela ação de novos conceitos no campo da gestão de recursos humanos decorreu da incapacidade dos conceitos existentes em explicar os novos fenômenos organizacionais sob uma ótica psicológica. Novos conceitos, a incapacidade de explicar os fenômenos? Não foi por causa disso. Na verdade, a gente foi dando mais valor, de fato, às pessoas. Na C, os processos de gestão de pessoas, a partir da implantação de novas tecnologias, necessitam ser reavaliados e subsidiados por novos conceitos, de modo a melhor explicar as relações contemporâneas do indivíduo com o trabalho e com o ócio. Não, isso não é um novo conceito de gestão de pessoas, como pede lá no enunciado, né? Está errado. Na letra D, os novos conceitos de gestão de pessoas nas organizações foram elaborados por estudiosos preocupados em elucidar aspectos psicológicos da gestão. Não são aspectos psicológicos, são aspectos relacionais. Né? O que a gente vai trabalhar é o ambiente social da organização. Então não são aspectos psicológicos. Está errado, portanto, letra D. E na letra E, os sistemas denominados modernos de gestão de recursos humanos possuem como principal característica a valorização das trocas intra- e intergrupo, como estratégia para manutenção e aumento do índice de produtividade. Não, a gente não vai trabalhar nessa troca intra ou intra, a gente vai trabalhar no bem-estar das pessoas, portanto. Portanto, está errado, né? Gabarito letra A, de fato. Questão 4. Fazem parte da função da área de recursos humanos. Ou seja, o que é recursos humanos? Na primeira, recrutamento e seleção? Sim, isso é muito recurso humano. Né? Recrutamento é chamado, seleção é escolha. 2, treinamento e desenvolvimento. Tá certo, treinamento é aquele pontual, do curto prazo. O desenvolvimento já pensando numa carreira, já pensando no longo prazo. 3, avaliação de desempenho e gerenciamento de remuneração. Perfeito também. A avaliação de desempenho, quando a gente avalia de fato o desempenho, verifica se está de acordo com o esperado. E gerenciamento da remuneração, todos estão corretos, letra E, portanto. Questão 5. A administração de recursos humanos deve contribuir para a eficácia da empresa por meio dos seguintes objetivos. Como que a administração de recursos humanos consegue contribuir para a eficácia da empresa? Primeiro, ajuda a organização a alcançar suas metas, objetivos e realizar sua missão. Ajuda? Ajuda sim, trazendo pessoas certas para os locais certos, pessoas capacitadas, bem treinadas, motivadas. Essa é a função da área de gestão de pessoas. 2, proporcionar competitividade à empresa. Sim, respondendo também a letra A, da primeira a gente responde a segunda. 3, treinar, ok. Motivar as pessoas para a empresa, ok. Controlar a cadeia de suprimentos. Opa, não, cadeia de suprimentos é administração de materiais. Errado, item 3, gabarito marca a letra C, 1 e 2, portanto, na questão 5. Vamos para 6. Constituem as competências básicas de um profissional de recursos humanos. O que um profissional de recursos humanos hoje precisa ter para ser de fato competente? Letra A, primeira. Conhecimento do negócio, ou seja, o entendimento dos aspectos financeiros, estratégicos, tecnológicos e organizacionais. Poxa, eu tive aluno que nessa prova marcou errado isso. Pô, o profissional de RH não precisa conhecer do negócio. Errado, precisa sim. Lembra que a gente está na gestão estratégica de pessoas,
É o indivíduo que entende de tudo um pouco para conseguir tomar a decisão certa para cada pessoa. Ele tem que ter a visão sistêmica. Se ele começar a pensar pontualmente, se ele não entender do negócio, se ele não conseguir entender de todas as áreas, ele está lascado. Ele não vai conseguir trabalhar direito. Tá certo a primeira. No item 2, fornecimento das práticas de recursos humanos, que consiste na capacidade de criar e implementar adequadamente atividades de recursos humanos, como recrutamento, seleção, remuneração, treinamento, estruturação organizacional, relações com empregados e comunicação. E isso também está correto. Lembra que você, além de ter a visão geral do nível estratégico, as atividades rotineiras precisam ser desempenhadas também, certo? Então, correto, portanto. No item 3, administração da mudança, que é a capacidade de gerenciar o processo de mudança e entender quais mudanças necessárias como inovação e criatividade. O mundo está mudando. E mudando cada vez mais rápido. Qualquer gestor organizacional hoje precisa ter a capacidade de entender essa mudança. O de RH mais ainda, porque ele tem que entender a mudança do ambiente e a consequente mudança das pessoas que estão neste ambiente, ou seja, os seus colaboradores. Está muito certa, todas as três estão corretas, letra E, portanto, na questão 6. Na questão 7, a área se define pela provisão, treinamento, desenvolvimento, motivação e manutenção dos empregados é a área de... Olha só essa, né? Questão dada da FEPESE. Eu fico puto quando cai um negócio desse, mas cai, volta e meia cai sim neste nível, tá? Letra C, gestão de pessoas. Aí você pode se perguntar, professor, mas gestão de pessoas não cuida do colaborador, por que ele trouxe empregado? Na verdade, o empregado é a relação do emprego, o vínculo legal que a gente está falando. A relação de empregado sempre existiu, desde o início das leis, dos vínculos empregatícios até hoje. A gente tem essa relação de emprego. Então, o empregado é o detentor do emprego, no caso. Agora, como é que eu trato esse empregado? Eu tenho que tratar como colaborador. Já tratei como um funcionário, já tratei como um operário. Hoje, eu trato o meu empregado como um colaborador. Então, não está errado usar empregado, que é um termo genérico, ele não fala de qual forma de tratamento a gente está lidando. Tá? Letra C, portanto, no item 7. Questão 8. Constituem parte do sistema de administração de recursos humanos. O que faz parte do sistema de recursos humanos? Primeira, manutenção de máquinas e equipamentos. Não, né? Manutenção de máquina e equipamento. Na verdade, manutenção de pessoas, recursos humanos faz. Manter pessoas. Agora, máquinas e equipamentos não, está errado isso. Envolve plano de benefícios sociais, estaria certo. Higiene e segurança do trabalho também estaria certo. Mas manutenção de máquinas está errado. 2. Aplicação, que está relacionado com análise e descrição de cargos. Planejamento, alocação, plano de carreiras e avaliação de desempenho. Está certo. O processo de aplicar, ele engloba tudo isso mesmo. O processo de aplicar é o processo onde você, em resumo, né, informa para o seu empregado, para o seu colaborador hoje, o que você espera dele. O que a instituição gostaria que ele fizesse. E aqui a gente tem, então, análise e descrição de cargos, planejamento, alocação, plano de carreiras, avaliação de desempenho. Lembra, a avaliação de desempenho é sim, a aplicação. Muita gente acha que a avaliação de desempenho está ligado ao controlar, né, ou acompanhar, mas não. A gente está dentro do aplicar. No item 3, monitoração, que engloba o banco de dados, sistemas de informação e auditoria de recursos humanos. Perfeito! O monitoração é aqui, aliás, não é controlar, monitorar, que muitas pessoas acham que a avaliação de desempenho se encaixa. Mas não. Cara, a avaliação de desempenho é aplicar, porque você verifica como a pessoa está e depois dá o feedback, informa para ela como ela deveria estar. Ou se está fazendo certo, vai lá dar os parabéns e o mérito necessário. Agora, monitorar é exatamente isso que está escrito aqui. A gente tem só 3 atribuições. Banco de dados, sistemas de informações gerenciais, que alimenta e trabalha com esse banco de dados, e depois uma possível auditoria para ver se a gente está fazendo as atividades de maneira correta, conforme a lei, né? E a auditoria vai usar banco de dados também. Então, monitoração, está certo, esse item 3, 2 e 3 marca a letra D, portanto, na questão 8. Para 9. As seguintes afirmativas sobre conceitos, objetivos e funções de gestão de pessoas. Na primeira, gestão de pessoas é o conjunto de políticas e práticas definidas de uma organização para orientar o comportamento humano e as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Tá certo, né? Monitorar o ambiente humano, as relações interpessoais, ok, bem genérico o conceito. No item 2, gestão de pessoas abrange uma gama de atividades, como recrutamento de pessoal, sim, gestão de pessoas. Descrição de cargos, também. Treinamento e desenvolvimento também, avaliação de desempenho também, entre outras, né? Ok. No item 3, a função principal da gestão de pessoas consiste na logística. Não, logística é administração de materiais, né? Eles insistem em colocar administração de materiais volta e meia, né? Mas não, logística e administração de materiais marca somente a 1 e a 2, letra C, portanto, na questão 9. Para 10,
Recrutamento interno, externo, aberto, fonte de recrutamento. O interno, lembra, só com pessoas que já pertencem à organização. É aquele edital de remoção interna antes de um concurso, por exemplo, nos tribunais a gente tem muito. Recrutamento externo, qualquer pessoa pode participar, concurso público é recrutamento externo, não esqueça disso. E o recrutamento aberto? Recrutamento aberto é aquele onde você cadastra o seu currículo constantemente. Mesmo que não tenha vaga, ele está aberto, é um recrutamento aberto, ele está sempre chamando, você faz parte de um banco de dados. Quando a vaga surgir, você poderá ser chamado. Então vamos lá. Escolas de cursos técnicos, faculdades e universidades, intercâmbio entre empresas. Isso aqui é fonte de recrutamento, né? É de onde a gente traz as pessoas, de onde a gente chama as pessoas. 4, portanto. Atração de pessoas que já trabalham na instituição, mas em outros cargos. Já trabalham? Então é interno. Recrutamento interno, bota 1. Cadastramento permanente de candidatos por parte da organização, independente da oferta de vagas. Se é cadastro constante de candidatos, é o recrutamento aberto. No item 2, busca por... bota item 3 ali, então. Na seguinte, buscas por candidatos no mercado de trabalho ou em fontes específicas, a depender do cargo para o qual se recruta. Esse é o externo, porque a gente busca no mercado de trabalho. Então bota 2 ali para mim. Possibilita maior agilidade nos processos seletivos, uma vez que já existe banco de dados de candidatos disponíveis. Essa é a grande vantagem do recrutamento aberto. O banco de dados está ali, então é mais fácil para a gente analisar. Põe 3 para mim, por favor. Possui como vantagem a inovação da composição das equipes de trabalho, embora possa acarretar maior custo. Eu vou melhorar a equipe, eu vou inovar com a equipe, mas vai ser mais caro? É o externo. O externo tem essa característica. Tá? Então, bota 2 também, vai ficar 4, 1, 3, 2, 3, 2, letra E, portanto, na questão 10. Na 11, analise o texto. O planejamento do quadro de pessoas é importante na gestão do movimento de pessoas na organização, pois a empresa deve ter clareza de sua necessidade pessoal ao longo do tempo, tanto em termos quantitativos quanto em termos qualitativos. A captação de pessoas realizada com o conhecimento de necessidades futuras ou excessos presentes garante seu alinhamento com a estratégia da empresa, além de permitir melhor utilização dos recursos disponíveis, tanto interna quanto externamente. Este texto está destacando a importância do planejamento para práticas de política de... O que eu vou tratar aqui? É letra A, recrutamento e seleção. Né? Nota, a captação de pessoas. Na letra B, planejamento de carreira está fora, estruturação de cargos e salários está fora, avaliação de desempenho também e expansão organizacional também. Né? Então aqui a gente fala de uma atividade bem específica de recursos humanos, que é a letra A, recrutamento e seleção. No item 12, considere o trecho a seguir. A percepção da ineficácia de programas, o acirramento da competitividade e o aumento da crise econômica vivenciada pelas empresas colaboram para a crescente preocupação dessas empresas em não desperdiçar recursos com programas que não possam ser traduzidos em resultados mensuráveis. A maioria dos programas não consegue levar conceitos à prática. O trecho está referindo a programas de, olha só, não desperdiçar recursos com programas que não são traduzidos em práticas ou em resultados mensuráveis, porque a maioria não consegue levar os conceitos à prática. Do que eu estou falando isso aqui? Letra D, treinamento e desenvolvimento. A gente tem muitos treinamentos hoje. Se você quiser treinar pela internet, você vai ter muita coisa para ter. Agora, o que você consegue colocar em prática disso? Muito pouco. Para concurso público mesmo. Tem muito material, tem muita videoaula na internet. Agora, aplicado, focado na banca, focado num concurso, você não vai achar. E aí você vai ter o quê? Vai perder tempo. Vai gastar tempo à toa, certo? Então, hoje, as empresas se preocupam muito com isso. Né? O tempo do funcionário, além do recurso envolvido, para trazer um retorno, de fato, para trazer um retorno realmente esperado. Né? Letra D, portanto. Questão 13. O subsistema de administração de recursos humanos, denominado treinamento e desenvolvimento, pode ser composto pelo subsistema. Ou seja, dentro de treinamento e desenvolvimento, o que eu tenho? Na primeira, levantamento de necessidades. Sim, isso está certo. Eu preciso fazer um levantamento de necessidades para depois montar o meu treinamento. 2, programação de módulos. Programar as etapas do treinamento? Sim, pode marcar. Cadeia de suprimentos. De novo, cadeia de suprimentos é materiais, é logística. Está errado. 1 e 2 só marca para mim? Letra C, portanto. 1 e 2 só. Na 14, o instrumento gerencial utilizado no subsistema de administração de recursos humanos para mensurar os resultados obtidos por empregado. Eu quero medir os resultados do empregado. Empregado ou grupo, em período e área específicos. Denomina-se
Essa é a letra E, a avaliação de desempenho. Mensurar resultados obtidos por empregados é a avaliação de desempenho, letra E, portanto. 15. Assinale a alternativa correta. Na letra A gestão por competências deve ser desvinculada do planejamento estratégico da organização. Gestão por competências? Não, está errado. A gente entender as competências necessárias e as competências disponíveis, ou trabalhar para gerar novas competências, cara, isso tem que ser de acordo com o planejamento. Então bota um não antes do deve ali, ó. Coloca, não deve ser desvinculada. Está errado a letra A. Na B, no serviço público, a avaliação de desempenho profissional, ADP, serve para promover o servidor considerando somente seu tempo de serviço. Na hora de fazer avaliação de desempenho, a gente só considera o tempo de serviço? Para promoção ainda? Tudo errado, esquece. Na verdade, em serviço público, a gente deveria ter mais ferramentas para avaliar desempenho, mas dada a estabilidade, praticamente não é utilizada. Usa muito no estágio probatório, mas muito pro forma, né? Convenhamos. Conheço bem a realidade, sou administrador da UDESC, sei muito bem como é que funciona isso. Não está legal, não está errado, portanto. Na letra C, a avaliação de desempenho é um processo que permite o acompanhamento sistemático da atuação dos profissionais, focado na apreciação de resultados, na definição de objetivos e metas e na qualidade do trabalho. Isso aqui está legal, sim, né? A avaliação de desempenho, ela permite o acompanhamento e atuação dos profissionais, a apreciação do resultado, o resultado foi condizente com o esperado, definir objetivos, metas, qualidade do trabalho, então está certo, a letra C pode marcar. Na letra D, o mais importante da avaliação de desempenho profissional é avaliar as pessoas de acordo com critérios objetivos, não subjetivos, pessoais, não, impessoais. Tem que ser objetivo e impessoal. Letra E, o feedback é um ponto negativo da avaliação de desempenho, visto que possibilita o servidor autoconhecimento e reflexão sobre o seu desenvolvimento profissional. Muitas vezes a gente se apega só ao final e o final está certo. O problema está no começo. O feedback é um ponto positivo, um ponto positivo. Se tivesse escrito positivo, estaria certo. Da forma como veio, está errado. Então nota que ele trocou um monte de palavrinhas, né, no decorrer das opções. O gabarito realmente é a letra C, nessa questão agora de 2016, lá de Lages. 16. O erro na avaliação de desempenho em que o avaliador tende a dar ao funcionário classificado classificações excepcionalmente altas ou baixas é conhecido como. Sabe, poxa, eu gosto muito do João, eu vou dar 10 para ele em tudo. Eu não suporto a Ana, eu vou dar 0. Não, 0 não. 1. Vou fazer muito, vou dar 1. Esses extremos, eles não refletem a realidade. Isso é um erro de avaliação. Como é que eu chamo este erro? Na letra A, erro de comparação. Não. O erro de comparação é quando a gente cria uma comparação. Poxa, ela faz mais ou faz menos que eu? Se ela faz mais, eu vou dar nota melhor. Eu olho, não, ela faz menos que eu. Então eu vou dar nota pior para essa pessoa. Aí é a comparação. Eu não estou seguindo o parâmetro da instituição e uso o meu parâmetro. Imediatismo, quando a gente pensa só no que aconteceu nessa última semana, nos últimos dias, e não em todo o período desde a avaliação anterior. Erro, parece comigo. Ele é muito parecido, é o erro de semelhança. O torce para o mesmo time de futebol, frequenta a mesma igreja, nasceu lá em Grão-Pará também, então vamos valorizar o indivíduo. Não é esse erro. Complacência, quando você é muito bonzinho. Tadinho. Pô, gente boa pra caramba, vou dar 10 em tudo. Olha, é isso, está aqui o nosso gabarito. E o erro, porque o erro de tendência central é quando você não quer ser muito criterioso, mas também não quer dar o braço a torcer para a pessoa. Aí você vai sempre no meio, em cima do muro ali. Então não é tendência central, o gabarito é complacência. Na verdade, a complacência ela é dividida em 2. Complacência, quando você é muito bonzinho, da nota 10, da nota máxima, e tem rigor excessivo, quando você é muito carrasco. Certo? Aqui ele trouxe só complacência. Não está errado não, tá, gente? Mas fique atento que eu tenho um segundo nome ali para aquela segunda parte. Excepcionalmente baixo, eu chamo de rigor excessivo. Tá? Letra D, portanto, na 16. 17. Ainda avaliação de desempenho. Identifique verdadeiro e falso. Distribuição forçada. Escalas gráficas e escolha forçada são métodos que podem ser utilizados em processos de avaliação de desempenho em diferentes organizações de trabalho. Sim. São métodos de avaliação de desempenho, depois lá na aula a gente vê tudo isso com calma. Né? Escolha forçada quando você é forçado a escolher. Escalas gráficas quando você tem uma escala qualitativa para avaliar vários fatores de avaliação. E escolha forçada quando você também é forçado a escolher. A distribuição você distribui forçadamente e a escolha você escolhe forçadamente. Tá certo a primeira, bota verdadeiro. Na segunda, a estratégia de situar a avaliação em um ponto central da escala, efeito ralo, é o recurso de evitação de comprometimento com o processo avaliativo, sendo utilizado tanto por avaliadores quanto por avaliados nas organizações de trabalho.
ela está quase certa. O problema foi o nome que eles deram a este efeito, ou melhor, a este problema, a este erro de avaliação. Ele chamou de efeito halo. Gente, o efeito halo, né, é quando você pega um fator que causa muito impacto e esse fator, sendo muito bom, por exemplo, você começa a avaliar outras coisas que não são tão boas assim para cima em função dele. Ou a pessoa tem uma deficiência muito forte, sei lá, não toma banho, por exemplo. E aí todo o restante você... É foda, né? É complicado. Mas digamos que a pessoa não tome banho. Aí todos os outros fatores de avaliação você baixa em função do mau cheiro que a pessoa tem. Né? Em função da higiene precária. Então esse seria o efeito halo. Aqui o que ele falou você não quer se comprometer, então você fica central. É a tendência central que na questão 16 vem na letra E. Então se você tirar efeito halo, jogar tendência central, a questão ficaria certa. Na seguinte, avaliação por pares é um conceito que se aplica à situação na qual os avaliadores de um determinado trabalhador são unicamente aqueles que ocupam o mesmo cargo por ele. Quase. Por pares, a gente está falando dos pares de trabalho. Só que não é o mesmo cargo. Eu tenho o cargo de administrador. O João é o cargo de contador. Mas a gente está no mesmo nível hierárquico, a gente trabalha junto. Ele é meu par. Então, na verdade, não são ocupantes do mesmo cargo. São, sim, ocupantes de um mesmo nível hierárquico. Está errado, portanto, essa questão também. Na seguinte, constitui premissa básica processo de avaliação de desempenho em ambientes laborais, independente da metodologia utilizada, que os avaliadores conheçam as atribuições funcionais do avaliado. Isso está perfeito. Como é que eu vou avaliar um dentista se eu não tenho conhecimento das atribuições dele? Agora, se eu tiver conhecimento das atribuições dele, eu consigo avaliá-lo muito bem. Tá certo. Portanto, na última, avaliação 360 graus é um método avaliativo que requer a participação no processo de avaliação de todos os atores sociais que ocupam cargos de chefia. Na 360, é o chefe, é o subordinado, são os pares, né, os pares, colegas de trabalho, é o fornecedor, é o cliente e você também vai avaliar. Não é só o chefe, como está dito aqui, está errado. Portanto, essa seria uma avaliação para baixo, eu diria assim, né, uma avaliação para baixo. Letra E, portanto, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso na questão 17. Vamos para 18. Dentre os métodos utilizados na avaliação de desempenho, indique aquele que permite sua utilização em grandes grupos e que consiste na distribuição de funcionários em categorias de desempenho. Por exemplo, satisfaz plenamente, satisfaz, satisfaz pouco e não satisfaz. Então tem um grupo grande de pessoas e eu tenho que distribuir as pessoas nestes patamares. E olha só, e para as quais se determina um percentual daqueles que devem integrá-los. Isso é que eu chamo de distribuição forçada. Eu sou forçado a distribuir naquele percentual informado as pessoas, este grupo de pessoas. Então a empresa vai me dizer quantos por cento ela quer que satisfaça, quantos por cento ela quer que satisfaça plenamente, quantos ela quer que não satisfaça. Ela vai passar essa informação. E das 10 pessoas que eu tiver, eu tenho que atender, portanto, essa demanda, distribuindo forçadamente letra D. B de bola, B de bola. Questão 19. A avaliação de desempenho é considerada um instrumento gerencial cuja utilização por parte das organizações usualmente se associa a outras políticas e práticas de gestão. A respeito dos métodos de avaliação de desempenho, é correto afirmar, letra A. O método da escolha forçada consiste em avaliar o desempenho ou a atuação do indivíduo por meio de frases descritivas de desempenho, de determinado tipo de desempenho do trabalhador em relação às tarefas que lhe são atribuídas. Isso está certo. Cuidado para não confundir distribuição forçada, que é o que a gente viu na questão 18, com a escolha forçada. Na escolha forçada você tem um grupo de frases e você tem que escolher daquelas 4, 5 frases que não tem conexão nenhuma entre si, entre elas, a gente tem que escolher qual é a frase que mais se parece com o desempenho do trabalhador. Isso está certo, portanto a letra A está correta. Esse método de escolha forçada também é chamado método das frases descritivas. Tá? Na B, o método dos incidentes críticos se utiliza de análises comparativas entre um e outro trabalhador ou entre um trabalhador e um grupo no qual ele atua, visando determinar o nível em que se encontra frente ao desempenho considerado ideal. Está errado. O incidente crítico ele não é comparativo, ele não é um método comparativo. O incidente crítico você ressalta pontos excepcionalmente positivos, não é normal, mas uma vez aconteceu de muito bom, e excepcionalmente negativos. Não é normal, mas uma vez pisou na bola desse jeito. Então você ressalta dessa maneira o incidente crítico. O incidente crítico não se preocupa com a normalidade, muito menos com a comparação. Está errado, portanto, na B. Na C, o método de escala gráfica caracteriza-se por permitir ao avaliador a identificação dos pontos fracos e fortes do trabalhador
sob avaliação. Além de distinguir comportamentos extremos desejáveis ou indesejáveis no trabalho. Esse é o incidente crítico. Então, o incidente crítico da B, na verdade, está aqui na letra C. Na letra D, o método 360 graus consiste em uma escala que deve ser preenchida por todos os demais trabalhadores da equipe, relativamente àquele que estiver sob avaliação, permitindo uma perspectiva participativa de feedback. Não, lembra que a 360, para ser 360, a gente tem que ter todos aqueles atores respondendo, chefe subordinado, colegas, fornecedor, cliente e o avaliado também. Então todo mundo tem que responder. Não é o que está escrito aqui, que está falando da escala gráfica. Aquilo que está escrito na C, na verdade, é a letra D. Escala gráfica, que tira 360 graus, coloca escala gráfica. Na letra E, o método comparativo baseia-se na avaliação de um grupo de fatores determinados daquilo que a organização define como desempenho, comparando-se quantitativamente e qualitativamente o quanto cada trabalhador se aproxima desse padrão. Não, na verdade, não é método comparativo. Aqui o método comparativo é aquele método lá da letra B, quando você compara pessoa a pessoa, compara pessoa ao grupo. Então está errado também o gabarito a letra A, na 19 mesmo. Na questão 20, o método de avaliação de desempenho é que o avaliado recebe feedbacks de todas as pessoas com quem ele tem relação, como pares, superiores, superior imediato, subordinados, clientes, entre outras. Como é que eu chamo isso? Entre outras ainda, tá? Isso chama avaliação 360 graus. Notem aqui, ele não botou a si próprio, mas ele está recebendo feedback. A si, né, também acontece a sua autoavaliação, mas você não vai dar feedback para você, né, não faz sentido. Então, letra D, avaliação 360 graus. Professora, eu dou, toda noite eu falo comigo mesmo. Né? Que bom, às vezes é bom a gente conversar. Né? Mas na avaliação 360 graus, todos são avaliados. O feedback vem dos demais. Né? 21. A identificação dos chás na avaliação de necessidade de treinamento consiste em identificar o chá. O chá, ele reflete para a gente a competência, né? O chá de conhecimento, habilidade e atitude. Onde é que eu tenho esse conhecimento, habilidade e atitude? Eu tenho na letra A, conhecimento, habilidade e aptidão, que é a aptitude, necessária para a realização do treinamento. Não, peraí, não é para o treinamento, é para o trabalho. Né? É para o trabalho. Na avaliação de treinamento a gente vai verificar isso. Na letra B, os conhecimentos, as habilidades, as aptidões necessárias para o desempenho de um cargo? Tá certo, está aqui. Letra B, portanto, na questão 21 está certa. O restante está só enrolando ali, depois dá uma olhada, mas está só enrolando. Questão 22. A respeito de grupos e equipes, suas respectivas características, relaciona a coluna 1 com a coluna 2. Lembra sempre que um aglomerado de pessoas é um grupo. Né? E qual o conceito de grupo? Conjunto de pessoas com um objetivo em comum. Ali é um grupo. Agora, o que é uma equipe? É esse grupo quando os componentes desse grupo são corresponsáveis pelo atingimento das metas, por atingir o resultado. Certo? Aí eu tenho a equipe, quando tem o comprometimento, quando tem a sinergia. Certo? Então, toda equipe é grupo, mas nem todo grupo é equipe. Ok? Vamos para as assertivas. Na primeira, a responsabilidade pelo resultado final é compartilhada em equipes. Em equipes eu tenho isso. Conjuntos formados por duas ou mais pessoas que interagem e buscam alcançar determinados objetivos. Não falei de corresponsabilidade, então isso é grupo. Bota 1. Conjunto de pessoas que se identificam como membros de um coletivo, relativamente estável, que interagem e que compartilham técnicas, regras, procedimentos e responsabilidades. Compartilham as responsabilidades? Cara, isso é equipe, bota 2. A meta é comum aos membros. É claramente estabelecida e somente pode ser alcançada com base no trabalho coletivo. Só alcanço a meta no coletivo? Isso é equipe, põe 2 para mim. Gabarito fica a letra D, 2, 1, 2, 2. A 23 também pega a temática de grupos e equipes. Olha a primeira. A palavra equipe faz referência a algo feito em comum por um conjunto de pessoas com vínculo entre si, realizando o objetivo em comum. Faz referência? Faz sim, tá certo isso. 2. As equipes variam em propósito, desde desenvolvimento de produtos até a solução de problemas. Isso está certo. Vigência, pode ser temporária ou permanente? Pode, não tem problema. Titularidade, é funcional ou departamental? Ou interfuncional ou desenvolvimental? Tá certo, né? Correto, portanto, item 2. A gente tem várias situações de equipes. 3. Nas organizações, as equipes interfuncionais são formadas por pessoas que devem agir sempre a favor dos interesses pessoais. Não, né? Totalmente errado, totalmente desvinculado. A equipe não tem esse interesse pessoal. O interesse pessoal acontece muito nos grupos, na equipe não, é o interesse coletivo primeiro. E essas equipes interfuncionais são as equipes que misturam pessoas, componentes de várias funções, de vários departamentos. Gabarito letra C, portanto, na questão 23. E a gente encerra aqui, nesses 34, 35 minutos, esse primeiro bloco de questões. Né? Fica ligado, pega aí que a gente tem mais
alguns lotes de questões. Lembra sempre FEPESE, focado na FEPESE, focado no conteúdo para essa prova, ok? Um grande abraço e até a próxima lista.